Vou me apresentando primeiramente. Eu sou o Murilo, estou no quarto ano de Física e tenho 20 anos. Boa noite, sou a Vivian, cursando o quarto ano do curso de licenciatura em Física. Fiquem em casa, a gente vai apresentar uma aula para vocês que a gente desenvolveu aqui no curso de instrumentação e espero que vocês gostem. Muito bem, agora vamos para o terceiro elemento aqui do grupo. Boa noite, eu sou o Renan, eu estou indo para o quarto ano de licenciatura em Física também e estamos aqui para apresentar a primeira aula do curso aqui, né? A admirável ciência do cotidiano. A física no trânsito. Como conhecer física pode salvar a sua vida. Então, Murilo, se você já quiser passar para os slides aí, dá aquela força. Vamos lá. Fazendo já. Muito bem, estamos aqui. Então, a física no trânsito, como conhecer física pode salvar a sua vida. Essa aqui, na verdade, é uma das aulas, né, desse mini curso também, que vai contar com toda sexta-feira com aulas, né, nesse mesmo horário. E agora, aparentemente, vão utilizar esse mesmo canal no YouTube. Então, futuramente nós vamos divulgar novos links também. No dia... Pode passar para o próximo slide? Vamos ver. Muito bem, só passando um cronograma das próximas datas aí, né? No dia 15, a gente vai ter a física da cozinha, o calor a nosso favor. No dia 22, a gente vai ter a física da visão, o visível e o invisível no nosso cotidiano. Próximo slide. No dia 29, vamos ter a física da informação, como as pessoas e as estrelas falam com você. E no dia 5 do nosso próximo mês, nós teremos a física do céu, o mundo da lua em diferentes culturas. E vamos para o próximo slide, que agora vamos começar a primeira aula. Aqui o tema referente são as leis de Newton, no caso. Então, para dar aquela introduzida no tema da aula, né, falando sobre a física do trânsito, nós trazemos um vídeo aí para vocês assistirem com a gente. Isso aí. Muito bem, mas então, só para dar um panorama geral, nós estamos vendo um vídeo que mostra um veículo e uma cena de acidente de trânsito. Nós vemos, infelizmente, os passageiros sendo arremessados para fora do veículo ou contra o painel. Só me resta narrar o vídeo isso. Algumas imagens de acidentes de trânsito, né? De testes de acidente, né? Porque... Bom, mas então, vamos ao próximo slide. E fica a pergunta, né? Qual é a física envolvida no vídeo, Murilo? Você pode dar um norte aí pra gente? Eu acho que é a Vivian. É a Vivian? Não, Vivian. É a Vivian. Primeiro vamos apresentar aqui, ó, essa é a primeira aula nossa aqui que a gente vai discutir um pouco sobre o vídeo, sobre o que acontece no vídeo. Só dando um leve spoiler, a gente vai discutir a nossa primeira lei de Newton, nosso princípio da inércia. Mas o que é a primeira lei de Newton? O que é inércia? Bom, vamos descobrir isso agora. Primeiro aqui, só para deixar no ar aqui uma tirinha do nosso grande amigo Garfield, né? Onde ele e o dono discutem, pois o Garfield é um gato preguiçoso. E ele diz que está conduzindo uma experiência científica. E o dono insiste nessa ideia de ele ser preguiçoso, né? Daí Garfield, muito inteligente, sabe, tem o domínio da física, ele fala que está testando a primeira lei da física. No caso, a nossa primeira lei de Newton, né? O dono ainda fala que ele é preguiçoso, preguiçoso e preguiçoso. Garfield responde: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Mas por que ele fala isso? É isso que nós vamos descobrir num próximo experimento que a Vivian vai mostrar pra gente. Ok. Então, boa noite, pessoal. O nosso objetivo é demonstrar como as leis de Newton estão relacionadas principalmente com a segurança no trânsito e o uso do cinto de segurança. Vou demonstrar um experimento para vocês falando sobre a inércia. Aqui eu fiz um sistema, ele é composto por uma jarra com água,
Era para ser aquela jarra chique, de vidro, mas eu não tenho essas condições, então é de plástico mesmo. Uma bacia e um copo da física oferecimento. Aqui, para representar a inércia, eu vou puxar a bacia, o copo que está apoiado na bacia, ele vai deslocar junto com a bacia. Só que como a bolinha ela tá sobre a inércia, ela está parada, se nenhuma força agir sobre ela, é para ela continuar parada. Vai dar certo. A bolinha caiu dentro da água. Se não tivesse a força de atração da gravidade, era para a bolinha continuar parada. Mas como na Terra não é plana, tem uma força gravitacional, a bolinha ela cai na água. Qual que é a relação desse experimento com a questão do cinto de segurança? Quando a gente está em movimento constante, a lei da inércia fala que o corpo ele permanece em equilíbrio até que uma força age sobre ele. Então, se a gente está andando de carro, sem uso de segurança, quando há um choque, o nosso corpo tende a continuar o movimento. Então, por isso que a gente é lançado contra o banco de trás ou o para-brisa que quiser voltar também. E assim como a bolinha. Então, a bolinha, ela estava parada. Se não tivesse uma força sobre ela, ela voltaria. Perfeito. Beleza, esse foi o nosso experimento da bacia, reforçando aquela frase do Gaffney, que corpos parados tendem a permanecer parados, né? Nós também podemos levar essa ideia para corpos em movimento tendem a permanecer em movimento, né? Aqui nós temos uma partezinha do Detran, mas como só dando uma reforçada no que a Vivian acabou de falar, né? Quando nós estamos andando de carro, gente, a gente tem a mesma velocidade do carro. Mas e se o carro bater? Que foi o caso dos acidentes, né? Então o carro, o que acontece com o carro é uma desaceleração repentina. Então, quando a gente tá andando com o carro, a gente tá com a mesma velocidade que ele. A hora que o carro bate, ele desacelera com tudo. Ele vai de 60 km por hora, como um exemplo, e vai até zero, que ele bateu. E a pessoa que tá dentro, ela tava a 60 km por hora. Ela estava se movimentando junto com o carro. E quando o carro bate, a pessoa tende a continuar indo para frente, que ela continuar com aquela velocidade. Que é o que vai fazer a pessoa, muitas vezes, sofrer um acidente fatal e acabar acontecendo tragédias, né? Por isso que existe o cinto de segurança. Ele vai ser aquela força contrária ao nosso movimento. A gente vai ficar preso ao carro. O carro bateu, a gente vai ser impulsionado para frente, mas o cinto vai impedir que a gente colida com o painel do carro ou até mesmo, como no vídeo, atravesse o vidro. Essa é uma das principais utilizações do cinto de segurança. Garantir que a gente não seja projetado para fora do veículo. E segundo o manual do Detran, a gente tem testes que até 20 km por hora a gente pode ocasionar a morte do sujeito que está sem o cinto de segurança. Então, galera, vamos usar o cinto de segurança quando andar de carro. Não é brincadeira, não. E a gente vai fazer um teste aqui, né? Que a ideia não é só falar sobre inércia, falar sobre física. A gente vai fazer algumas experiências. Para isso, eu vou chamar o meu amigo Renan, que vai fazer uma simulação ao vivo de acidente. O Renan vai jogar pra tela dele aí. Vamos ver a nossa simulação de acidente de trânsito. Vamos ver o que acontece com o Perfeito, muito obrigado. Já diria Galvão Bueno, prepare seu coração. Vamos lá. Aqui temos nosso campo de testes, né, por assim dizer, com o nosso querido veículo aí pronto para sofrer um acidente. E claro, nós temos também o nosso veículo aqui em mãos. E nós temos também um belíssimo e grandioso voluntário, azul, eu acho. Espero que seja azul. Caso vocês estejam me ouvindo duplicado, sinto-se à vontade para admirar minha voz 2 vezes, então. Então nós temos aqui uma pessoa, nós temos o nosso carro, aqui o nosso veículo, roda girando, e vamos fazer esse veículo colidir contra um obstáculo posicionado em nossa pista. E posicionar a pessoa no carrinho aqui, ó. Vamos lá, para o acidente. Por favor, não me falhe agora. Beleza, aconteceu o que mais temíamos. A pessoa foi arremessada para frente e caiu diante do nosso obstáculo.
Mas justamente vem uma das grandes invenções do século passado, que é o nosso maravilhoso cinto de segurança aqui, representado realmente por um cinto de segurança. Então, cabe a nós aqui, ó, utilizar o cinto e impedir que o nosso passageiro aqui ele continue o seu movimento. Ou seja, se ele fosse manter o seu movimento pela inércia, a tendência dele seria o carro ficar no lugar após a colisão e o passageiro continuar voando. Por isso que ele é arremessado. Mas caso ele esteja com o cinto, essa força é dissipada. Vamos ver agora ao vivo, hein? O acidente agora com o cinto de segurança. Foca a câmera, beleza? Perfeitamente no lugar, continua em pé. O cinto de segurança cumpriu o seu papel. Inclusive, um ponto muito importante sobre a utilização do cinto de segurança é a utilização da maneira correta dele também. A gente pode ver por aqui, ó, que o cinto de segurança, como vocês podem ver pela minha belíssima camiseta, ele está posicionado adequadamente aqui embaixo, próximo da cintura e passando pela caixa torácica. Acaba sendo muito comum as pessoas colocarem o cinto de segurança por baixo do braço ou perto do pescoço. Em caso de colisão, você vai querer que as partes mais resistentes do seu peito e do seu quadril absorvam esse impacto. Então, caso você coloque o cinto sobre o seu pescoço ou embaixo do braço, você não vai ter essa dissipação de maneira adequada. Inclusive, os primeiros modelos de cinto de segurança, eles contavam somente com esta faixa aqui embaixo, a faixa que a gente fala que é a abdominal. E, em muitos casos desses, haviam muitas lesões fatais decorrentes de lesões abdominais, porque o cinto segurava a pessoa pela barriga, mas ainda assim a parte de cima da pessoa ainda era projetada para frente, o que ocasionava lesões. Então, não somente utilizar o cinto é importante, mas utilizá-lo de maneira correta é fundamental. Então, vamos dar prosseguimento à apresentação aí. Vamos lá, voltando aos nossos slides, vamos lá. A gente já discutiu um pouco dessa ideia de inércia, que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A gente já entendeu que o corpo, quando a gente colide com alguma coisa, a gente pode ser projetado, né? Quando a gente está dentro de um veículo, a gente já aprendeu que objetos parados tendem a permanecer parados até que uma força atue sobre eles, né? Que é o primeiro experimento, nosso experimento da bacia. Agora vamos entender como funciona toda essa lei lá no espaço. Como funciona essa inércia no espaço? Vamos ver aqui um videozinho para entender melhor o que eu estou falando. Olha lá, deixa eu deixar aqui maior. Opa! Deixa eu tirar também meu mouse aqui da frente. Essa aqui é uma cena de filme. Agora o som tá pegando. Agora o som saiu. Essa aqui é uma cena de filme. Eu não lembro o nome do filme, acho que é Apollo, onde a mulher é arremessada no espaço. Ela está no satélite, numa missão espacial, e é arremessada no espaço, ó. Aí a cena. Tá. O que a gente pôde observar? A gente acabou de ver no vídeo que quando a mulher ela é solta da plataforma social, ela se solta, ela vai viajando e ela vai viajando pro infinito e além, tipo o Buzz Lightyear, né? Ela vai. E qual é a ideia? Tipo, como a gente tá discutindo essa ideia de inércia, ela vai por uma distância infinita. Por quê? Por que ela vai por uma distância infinita, como a gente viu no vídeo? Essa pergunta é bem simples, bem fácil de se responder. Porque não tem nenhuma força atuando sobre ela. Nossa, mas como assim? Não tem nenhuma força. Tipo, lá no espaço a gente trabalha com um lugar que chama vácuo. O espaço tem um vácuo e a gente não tem, digamos, nós não temos nenhuma força de resistência igual temos aqui na Terra. A gente já vai discutir isso. A gente não tem a força de atrito, que é uma força bem conhecida. A gente não tem resistência do ar. Então, quando a gente solta o corpo, ele vai indo infinitamente no espaço. A gente não tem nada que consiga parar esse movimento, que desacelere esse movimento. Mas como assim? Vamos para a segunda parte do nosso
via nosso slide. Por que os objetos param na Terra? Vamos explicar isso dessa forma. Tipo, na Terra, no espaço os objetos não param, certo? Eles vão pro infinito porque a gente não tem nada, nenhuma força que faça eles parar. Agora, e na Terra? Por que eles param? Porque a gente tem uma força, certo? A gente falou que nós não tem no espaço, então a gente tem que ter na Terra. Porque, tipo, se a gente pegar uma caixa e empurrar ela com toda a força nossa, ela pode até se mexer uns 2, 3 metros, dependendo da força que você fizer. Só que o que acontece? Depois de um tempinho, ela vai acelerando, ela vai ganhar velocidade, depois ela para. Ela desacelera e para. Por que isso acontece? Tá, agora vamos partir para um testezinho rápido aqui. A simulação, inclusive, Murilo, galera do chat já identificou o filme, é Gravidade. Gravidade, obrigado, gente, obrigado. Então, gente, aqui a gente está no nosso simulador. Esse simulador aqui, ele pode ser encontrado na internet, qualquer um pode acessar. O nome dele é FIT, tá aqui no cantinho, ó. Esse simulador aqui é da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos. É um simulador bem legal, tipo, é um site bem legal, né? O simulador é só isso aqui. Tipo, tem várias simulações, tem sobre elétrica, tem sobre mecânica, tem todos sobre as partes da física moderna, inclusive. Tem várias simulações bem interessantes que dá pra vocês verem, dá pra vocês brincarem, tentar entender física um pouco a partir disso. E aqui a gente vai usar uma simulaçãozinha, ó, como eu tava dizendo, ó, de um bloquinho, certo? E de um hominho empurrando o bloquinho. Bom, mas como que vai funcionar isso aqui? Eu lembro que eu tinha falado de força e de resistência? Vamos parar para pensar, qual que é a nossa força e resistência aqui? Bom, aqui vamos desprezar o ar. Tipo, a única força e resistência que a gente vai ter aqui, ó, é o atrito. Vocês podem ver aqui no chãozinho, ó, quando eu diminuo o atrito no máximo, ele fica sem nenhum atrito, ou seja, a gente fica numa pista de gelo. Mas numa pista de gelo, até numa pista de gelo, se a gente jogar um objeto, ele vai parar. Vai. Mas como isso aqui é uma simulação, aqui ele assumiu como zero. Não tem atrito. O que é o atrito? É aquelas rugosidades no chão. É aquelas coisas... É uma força de contato entre dois objetos que se raspam, que tem fricção. Tipo a minha mão aqui, ó. Tipo, no caso aqui, a gente tem uma superfície lisa, igual um porcelanato bem polidinho. E a gente joga um cubinho. No caso, a gente empurrando aqui, ó, o que vai acontecer? A gente não tem nenhuma força de interferência, de resistência. Aí tá sem atrito, então a gente empurra, ó, ele vai aumentando a velocidade, com uma aceleração constante, ó, você pode notar, e ele vai. Você solta o quadradinho e ele vai continuar andando, ó, porque não tem nenhuma força interferindo no movimento dele, certo? Olha lá, a velocidade sempre vai ser a mesma, e a aceleração se torna nula. Por que a aceleração se torna nula? A gente já vai entrar um pouquinho na segunda lei de Newton, né? A gente está discutindo a primeira, mas a aceleração é o ato de acelerar. Vamos pensar assim: quando a gente está num carro, a gente começa a acelerar o carro não começa a se mexer? Ele não vai aumentando a velocidade gradativamente? Sim. Então, aqui da mesma forma, vocês não viram que ele começou? Ele estava com uma aceleração de 3. Quer ver? Vou até colocar de novo aqui. Ele estava com uma aceleração de 3, ó, sem atrito, gente. Lembre-se disso, sem nenhuma força de resistência. Ó, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só que aqui a gente tem um limite. Tipo, a hora que ele chegar a 40 metros por segundo, ele solta o nosso bloquinho, ó. Pá, soltou o bloquinho. Olha lá, a aceleração imediatamente foi para zero. Ou seja, o nosso bloquinho não está acelerando mais, ele está mantendo uma velocidade constante. A velocidade dele sempre vai ser 40 metros por segundo. Então ele não está acelerando e ele não está desacelerando. Ele não vai parar e ele também não vai aumentar a velocidade dele, certo? Beleza. A gente falou de atrito, a gente falou de aceleração. Agora vamos aumentar o atrito, ó. Vamos deixar aqui no meio, ó. Vamos pôr nosso amigo fazer uma força, ó. Olha lá, você percebe que nós colocamos 50 newtons aqui, ó. Olha lá, nosso amigo não consegue empurrar nosso bloquinho ainda. A força de resistência é igual à nossa força aplicada. Eu não vou entrar em detalhes do atrito, que o nosso foco não é exatamente esse ainda. Mas a gente quer explicar mais a ideia da primeira lei. Isso aqui é para outra parte da física, gente. Ele aplicou um pouco mais de força, ó. Ele está na iminência de movimentos. Tipo, ele está quase se movendo, mas falta um pouquinho mais de força porque o chão não tá deixando. É tipo você tentar empurrar uma geladeira, sabe? Você tenta arrastar ela, e você vê que não sai do lugar.
você tem que aplicar mais força, você tem que fazer mais força, você tem que empurrar com mais vontade, né? Então vamos lá, empurrando mais, ó, lá. Vocês podem ver que ó, a dificuldade para se mover é maior, né? E aqui a gente tem a nossa força de resistência, que é o atrito, ela é contrária ao movimento, ó. Vocês podem ver que o carrinho tá andando para frente, o atrito é para trás, e a nossa aceleração é menor. Mas por quê? Porque a gente tem uma coisa que não está permitindo o bloquinho se mexer com tanta facilidade, igual no outro, certo? Mas o que vai acontecer quando a gente chegar a 40 metros por segundo? Vamos dar uma pausa. Quando a gente chegar a 40 metros por segundo, que é o limite, ele vai soltar o bloquinho, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é o seguinte: a hora que ele soltar, o nosso bloquinho vai desacelerar. A hora que a gente soltar, a gente vai parar de aplicar força nele e vai sobrar só o atrito. Quer ver? Ó, o nosso homenzinho tá aplicando força, chegou a 40, puf, espacate, olha lá. Olha lá, a aceleração, ó, inverteu, ó. Ué, mas tá negativo. Por quê? Porque o nosso bloquinho está desacelerando, ó. Você pode ver, ó, ele estava a 40, ele está indo até chegar em zero, ó. Aos pouquinhos ele vai chegar no zero e vai parar. E quanto maior for nosso atrito, maior vai ser a dificuldade para o homenzinho empurrar e maior vai ser a rapidez que o nosso bloquinho vai parar. Certo? E agora voltando para o nosso slide, a gente vai dar início à nossa segunda lei de Newton. É o experimento da velocidade do balão. Outro experimento ao vivo para vocês, galera. Que a Vivian vai fazer aqui agora. Pera aí, deixa eu sair aqui da minha tela. A gente montou um carrinho, ele é composto só por uma base, aqui uma base de papelão mesmo, canudinho, que esse canudo, se vocês quiserem salvar a tartaruga, pode ser só canudo de caneta, não tem problema. E uma bexiga, que aqui a gente colocou no canudo da caneta, a gente controlar a vazão. Se colocasse só a bexiga, ela sairia muito rápido e o carrinho iria capotar. É isso que a gente quer. A gente vai demonstrar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vivi, deu uma cortada no seu áudio agora, nos últimos segundos. Tá. Então, aqui nesse carrinho, a gente quer demonstrar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a massa do carrinho ela for maior, a aceleração dela é menor. Aqui vocês vão perceber que conforme a bexiga murcha, o carrinho ele ganha mais velocidade, ou seja, a aceleração dele é maior. Até que a bexiga acabe, o ar da bexiga acabe e o carrinho pare. Isso vai dar certo. Opa. Aê! Então, ele ganha velocidade conforme o ar da bexiga vai saindo. O Murilo vai demonstrar para vocês de novo no PET como a massa ela interfere na aceleração e na força resultante. Eu notei aí, eu dei uma olhadinha nos comentários, né? Vamos fazer uma interação. A galera ela tá falando bastante da ideia do atrito estático, atrito cinético, né? Alguns já aprenderam aí, né, pai? A ideia é que estão falando de atrito estático, atrito cinético. O atrito estático é esse atrito aqui, ó. Quando a gente pega o nosso homenzinho, ó, e você vê que ele tá empurrando, ó. Ele tá aplicando uma força de 100 newtons, tá empurrando nosso bloquinho, e o atrito ele tá segurando o movimento, ele não tá deixando, ó. A gente tem uma força aplicando, a gente tá empurrando. É como se a gente estivesse empurrando uma geladeira, só que não com força suficiente para arrastá-la. Então, quando ele ainda está parado, tipo, ele está na iminência de movimento, a gente está trabalhando com um atrito estático. É um coeficiente, para quem não conhece essa fórmula, ou não teve essa matéria na escola ainda, ele é um coeficiente de atrito que determina se a força que você vai ter que fazer para mover o objeto. Mas como assim? Beleza, quando a gente está com o objeto parado, ele oferece uma resistência a mais. Vamos falar de um jeito mais simples. Quando a gente está com o objeto parado, para a gente mover ele, a gente tem que fazer mais força do que para manter ele em movimento. Como assim? Aí que tá, o atrito estático é esse atrito que está na iminência de movimento, o objeto ainda está quase se movendo, está parado, e quando você move
é o atrito cinético, é o coeficiente de atrito cinético. Que aqui, ó, a gente aplicar um pouquinho mais de força para ver se a gente consegue mexer nosso bloquinho. Ó. Ah lá, começou a mexer. Vocês podem ver, ó, voltando aqui, ó. Opa, pera aí. Aqui, ó, com 100, ó, ele não mexia. Agora, se for 150, ele vai começar a mexer, ó. Mas você vê que a força de atrito, ó, de 100 que estava, foi para 87, ela diminuiu. Ou seja, a resistência do bloquinho fica um pouco menor. Quando ele entra em movimento, ele tende a se movimentar mais fácil. Tanto que, olha só, se eu diminuir a força, o nosso bloquinho não vai parar. Aprovando essa teoria aí, ó. Olha lá. Pode ver. Olha lá, ele está aplicando a força de 100 newtons, como a força, o bloquinho já está em movimento, a força de atrito dele é menor do que quando ele está parado. Daí ele vai continuar se movendo. E daí vai acontecer aquilo lá que a gente já fez, que vai chegar a 40, o homenzinho vai soltar, ele tá acelerando, e daí ele vai começar a desacelerar até chegar em zero. Certo? Eu acho que esclareceu a dúvida de todos aí, Ana? Acredito que esclareceu. A galera tá elogiando. Então tudo bem, eu não tô olhando o chat agora. Então, voltando à segunda lei de Newton, a Vivian falou sobre a aceleração. Você não pode inserir 110 newtons ali, mas eu acho que você fez o exemplo. Dá pra inserir aqui, ó. 110. Vamos ver aqui, ó, a iminência do movimento, ó. A hora que a gente. Olha lá, ele começa a mexer aqui, ó. Voltando aqui, ó. Ô, filha da mãe. Cuidado com as palavras. Eu tô esperto. Boa. Aqui, ó. Com 117 ele começa a se mexer, ó. Então, olha lá, ele começa a se mexer. Pode falar, Renan. O nosso limiar de força é 116 newtons, é isso, professor? Isso. Exatamente. Daí a nossa força de atrito, ó, ela de 117, que estava com o nosso bloquinho, ela vai para 87 newtons. Ela se torna menor, porque o bloquinho já está em movimento. Por isso que tem aquela sensação, sabe, quando você está empurrando uma geladeira. Putz, para tirar do lugar é foda, né? Vamos lá, desculpa a palavra. Você empurra a geladeira e, nossa, não sai do lugar. Na hora que ela começa a se movimentar, parece que embalou, né? Aquele velho termo, embalou. Embalou, realmente, é o que acontece. Embala, o nosso atrito, a nossa força de resistência diminui. Voltando para não prolongar muito, que a gente tem uma hora, né? Voltando ao que a gente estava falando, a Vivian tinha explicado a ideia do nosso balão, que eu tinha falado da aceleração, né? Que quando a gente vai empurrando o bloquinho, ele vai acelerando, ele vai aumentando a velocidade aos poucos, e daí chega no máximo ele diminui. Qual era a ideia? É isso aqui, ó. Vamos diminuir um pouco o atrito aqui, ó, para ficar mais fluido o movimento, ó. Olha lá, empurrando o nosso carrinho, ó, ele tá se movendo com uma aceleração, ó, de 2,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Reparem nisso, ó. Ele vai acontecer aquilo que a gente já entendeu. Ele vai andar até 40, o homenzinho vai soltar, vai parar de aplicar força nele e o atrito vai fazer o bloquinho parar, certo? Ó. Olha lá, de 2,8 ele foi para uma desaceleração, para menos 0,92 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Tá, eu apliquei uma força de 150 newtons para ele fazer isso, certo? Ó, 2,8. 2,08, né? E aí, se eu colocar mais um bloquinho, o que vai acontecer com essa aceleração? O que vai acontecer, meu amigo Renan? Olha só, eu não faço ideia. Será que eu acho que é mais fácil ver, né? Vamos fazer o teste. Ó, 2,8, a gente tá aplicando uma forcinha de 104 newtons, ó. 150 no total, menos o 46 da força de atrito. Vamos colocar mais um bloquinho, ó. Pá! Olha só, a força de atrito, você viu que ela deu uma brusca aumentada, né? Ela aumentou bastante. Então, o que tende a acontecer aqui, gente? Tá, o que tende a acontecer é a velocidade diminuir. Putz, a velocidade vai diminuir. Mas para isso acontecer, a aceleração vai diminuir também. Se o corpinho começar a parar, a aceleração é negativa. O corpinho está desacelerando. Se o corpinho continuar se movendo com muita dificuldade, a gente diminuiu um pouco a aceleração. Mas a gente não deixou ela negativa. Ela continua positiva. Vamos fazer o teste. Olha lá. Podemos ver que o carrinho, o homenzinho continua empurrando. A velocidade sobe cada vez mais devagar. Ela sobe bem devagarzinho, ó. Bem diferente de comparado com o bloquinho, e a aceleração dele é 0,57. Por isso que a velocidade dele sobe, vai bem devagarzinho, sobe. Ó. Você pode ver, ó, chegou a 40, ó, daí aqui ele desacelera para menos
É verdade, a aceleração estava maior antes, né? Com um bloquinho A só. aceleração estava maior, exato. Fazendo o teste mais uma vez aqui. O bloquinho não me obedece. Aí, 150 newtons, a gente sempre empurra com essa força, ó. 2.08. Olha lá, ó como vai subindo a velocidade, ó. Isso aqui quer dizer que a aceleração tá 2.08, a velocidade vai subir assim, ó. Rapidão. Não tão rápido. Mas quando a gente coloca duas caixinhas, ó, olha a diferença, gente. Olha a diferença disso, ó. 150, ó. Ó como ela vai devagar, ó. Olha a diferença de velocidade. É isso que a gente quer chegar. A gente chegou, ó, como a Vivian falou agora de pouco, a força é a massa vezes a aceleração, certo? Então, uma coisa está ligada com a outra. A força, a massa, a aceleração são três elementos interligados, são três grandezas ligadas. Quanto maior é a nossa aceleração, menor vai ser a nossa massa, nesse caso aqui. Correto, Renan? Parece bom para mim parece correto. Parece bom, parece bom. Então agora vamos pro próximo slide que eu não lembro o que é. Eu acho que já era referente ao que acontece se a gente mudar a massa. O que Isso, ocorreu? é aí, ó. Voltando ao simulador. Aqui, ó. O que ocorreu com a velocidade do balão durante o movimento? Certo? A gente alterou a massa, né? Quando a massa estava de 50 kg, que era um bloquinho só, a gente vê que a velocidade aumentava muito mais rápido, a aceleração era maior, certo? A gente acelerava mais rápido, aquela ideia do carro, sempre lembrem, a gente pisa no acelerador, a gente acelera o carro mais rápido. Agora, com o dobro de massa, que é com duas caixinhas de 50 kg, a gente teve um probleminha ali, né? A gente percebeu que o nosso amigo teve uma dificuldade para empurrar, né? Ele estava empurrando com a mesma força, ele estava aplicando a mesma força, e a aceleração estava menor, ou seja, a velocidade dele diminuiu. Ele foi subindo a velocidade bem mais devagar. Correto? E sempre lembrando, gente, a gente trabalhou com uma força aplicada constantemente. Isso daí, tipo, fazendo dia a dia, eu vou aplicar a mesma força que eu apliquei na geladeira e vou aplicar a mesma força que eu apliquei em duas geladeiras, sabe? Uma em cima da outra, vamos supor. Tem que ser muito forte para conseguir arrastar isso, né? Mas não vai ser tão preciso, tal, por isso que a gente usou o nosso querido simulador FIT. Isso mesmo. Inclusive tem gente perguntando aí como se calcula a aceleração antes e depois das caixas, mas esses detalhes a gente vai passar depois se der tempo. A gente volta lá qualquer coisa, se precisar muito. Belezinha. Então, agora... pode dar continuidade, Renan, agora contigo, né? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre a aceleração da gravidade, né? Que o Garfield vem aí introduzindo com outra tirinha, falando sobre a aceleração da gravidade, em que o dono dele reclama que ele está meio gordo. E ele pede que o Garfield perca um pouquinho de peso. E o que o Garfield faz? Ele, muito esperto, muito sensato, ele vai a um planeta cuja gravidade seja menor. É esse Garfield, hein? Pode passar por Sem sapequinha, né? Então, é que a gente falou muito sobre a força de atrito também, mas um ponto importante também a se comentar sobre a força de atrito, que ela depende do peso do nosso corpo e da respectiva normal também. Então, só para situar um pouco o que seria o peso, o que seria a normal, o peso de um corpo é a força correspondente que a Terra o atrai, porque todos os corpos estão sujeitos à aceleração da gravidade. Logo, todos os corpos acabarão produzindo um certo peso. Eles terão um certo peso aqui na superfície da Terra. E um ponto importante é que a gravidade varia de acordo com a distância que estamos da Terra. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a gente ainda sente bastante ainda os efeitos da gravidade, mesmo no espaço. Então é uma variação, mas é uma variação bem sutil. Mas o que não muda em relação ao corpo é a massa dele. A massa do corpo sempre será a mesma, independente se eu estiver na Terra, se eu estiver na Lua, se eu estiver em qualquer outro planeta. O ponto é que a aceleração da gravidade de cada um desses corpos celestes será diferente. Então nós teremos diferentes sensações de forças atuando sobre nossos próprios corpos, né?
Ou seja, nós teremos diferentes pesos de acordo com cada planeta que nós estivermos, ou Lua, no caso. Já que no nosso próprio satélite, a nossa Lua, a aceleração da gravidade lá é menor do que na Terra. Por isso, astronautas têm a impressão de que eles são muito mais leves do que seriam se eles estivessem na Terra. E só sintetizando tudo isso aí que a gente trouxe agora na discussão da segunda lei de Newton, né, que a gente falou muito de força, relação entre massa e aceleração, que a gente exemplifica muito, reduz numa forma matemática, dizendo que a força que nós fazemos ela é equivalente à massa de um corpo e multiplicada pela aceleração. Acho que podemos passar para o próximo slide, não sei se eu tenho algo mais a ser dito. Só um detalhezinho aqui, Renan. A galera tá perguntando se essa live vai ficar no canal. Ah, sim. A live vai ficar disponível no canal. Assim que eu fechar a live, ela vai demorar um tempinho para ser processada pelo YouTube, mas depois de algumas horinhas ela já ficará disponível para quem quiser voltar e assistir, ficar à vontade. Aí galera que tava querendo saber, meu pai, mas tinha mais algumas pessoas querendo saber também. Ela vai ficar no canal, pode mandar para seus alunos, brozinho. E vamos dar continuidade aqui. Agora a nossa terceira lei, né? Vamos falar sobre a terceira lei, porque estamos falando sobre peso e daí temos uma normal, né? Enfim, vamos descobrir um pouquinho mais qual é essa relação entre esse peso e essa força que a gente diz normal, né? Pela terceira lei de Newton, que também é conhecida como o princípio da ação e reação. E eu espero que a minha voz não esteja duplicada. Muito bem. Então, temos aqui de novo o Garfield como nosso grande protagonista, né? O Garfield, que é um ávido estudante de física, que ele é surpreendido com um latido do cachorrinho ali, o Odd, e ele fica um pouquinho estressado com a situação, né? Para cada ação, há uma reação igual e em sentido contrário. E ele faz o cachorro também dar de cara com a narração dele. Por favor, não vamos incentivar a violência com o amiguinho do lado. Exato. E sabemos que também esse princípio físico, só dar um corte aqui, esse princípio físico não tem a ver com dar tapa na cara do amiguinho. Tem o sentido físico, lógico. Tem as variantes físicas, mas só que não é pra bater nos amiguinhos, tipo, se é olho por olho, dente por dente, gente, só pra não vamos ficar especificado. É um jogo de forças aí. Vamos evitar distorcer a ciência. Exato. Essa figurinha aqui foi mais um ilustrativo. Acho que podemos passar pro próximo slide. Isso. Beleza. Olha lá. E aí, Renan? Mas espera aí, se um objeto está parado, existe força atuando sobre ele? Excelente pergunta, meu caro amigo Alfredo. Como a gente pode ver, podem existir forças atuando sobre o objeto, mesmo ele estando parado. Porque como a gente viu naquela fórmula, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas naquele caso, a gente só estava observando a influência de uma força. Às vezes, num corpo, nós podemos ter influência de mais de uma força ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos aqui de novo, vamos voltar ao nosso belíssimo carrinho, que eu espero que eu consiga focalizar ele direito. Ele fica parado. Agora eu consegui. Note que o carro, ele está aparentemente parado. Certo? Ele não está se movendo nem nada. O que está acontecendo sobre ele? Ele ainda está sujeito à aceleração gravitacional. Existe uma força puxando ele para baixo. Mas, ao mesmo tempo, as rodas que estão em contato com o solo faz uma força também, como nosso grande amigo Garfield disse, de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Nós temos uma força-peso apontando para baixo e temos uma normal compensando... Opa, deixa eu subir um pouquinho. Temos uma normal compensando para cima. Então, se a gente fosse desenvolver um diagrama de forças, nós teríamos que essas duas forças se equilibrariam. Por isso o carro nem sai voando ou ele sai afundando para o chão. Certo? Esse é o caso em que o carro está parado.
Mas daí, por exemplo, nós podemos ter a iminência de algum tipo de movimento. Nós podemos ver que as rodas, elas podem, assim que eu faço uma força sobre esse eixo, elas podem tentar começar a girar. Daí, o que vai acontecer na interação entre as rodas e o carrinho? Nós vamos observar que o carrinho, com esse movimento, ele terá a tendência de começar a se mover em uma certa direção. Vamos ver se a setinha vai. Aí, ela foi. O carrinho vai querer produzir uma força sobre o chão. Opa, ficou um pouquinho desfocado, mas a gente afasta aqui e tá tudo certo. O chão, por sua vez, vai produzir uma força de mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção e sentidos inversos. A gente vê que a influência do atrito, nesse caso do carrinho, é importante para ele conseguir se movimentar. Essas duas forças que a gente vê que cada uma está em direções diferentes e tem mesmo módulo e sentido, a gente fala que é um par de ação e reação. A gente sempre vai trazer essas forças em parzinhos. Cadê? Aqui, ó, os parzinhos de ação e reação aqui. E uma coisa importante sobre esses pares é que cada um deles... Opa, diga. Só interrompendo rapidinho, eu tava falando mutado aqui agora que eu vi. A galera tá reclamando bastante de chiado, falou que tá muito alto o chiado. Pra você falar um pouquinho mais longe do microfone. Ok, vou afastar. Obrigado. Eu tava... Opa, desculpa interromper. Não, eu começo a falar, eu fico longe do YouTube. Gente, eu até peço perdão também, porque o problema é do meu microfone. Outras pessoas que eu nem sei se é a galera que costuma falar comigo via microfone está acostumado, mas é realmente um problema que eu tenho com o microfone. Mas enfim, temos aqui exemplificado um pouquinho sobre os pares de ação e reação, de maneira geral. E inclusive eu vou até trazer um pouquinho de um feedback, porque a intenção originalmente deste carrinho, agora eu vou dar um zoom aqui nele, como vocês podem ver, ele tem aqui um dispositivo que é um dente aqui. E aqui em cima eu teria meio que um eixo aqui. A intenção inicial deste carrinho qual era? Era ele ser movido a força elástica. Eu tenho aqui um elástico aqui disponível. Eu iria prender aqui o carrinho e prender ele no dente aqui, como vocês podem ver. Eu ia girar ele, o carrinho iria acumular força elástica e a tendência dele seria sair para frente em disparada. Agora eu vou até afastar um pouco a câmera, vou configurar a pista sem derrubar as coisas. Meu Deus, quem sabe faz ao vivo. Muito bem, vamos afastar aqui a câmera e tirar os parzinhos. Só que, ó, como vocês podem ver, o carro consegue armazenar energia elástica aqui. E se eu soltar o elástico, soltar a rodinha, vocês vão ver a roda do carrinho girar bem rápido. Só que quando eu fui tentar fazer isso na minha pista, ele até andava, mas acontecia algo muito engraçado. Você vê que ele anda um pouquinho, mas ele logo para. Mas ele ainda está girando muito rápido. Eu fiquei pensando, nossa, mas era para ele ir muito longe, já que ele está girando tão rápido. O que acontecia é que, como a gente já mencionou um pouquinho antes sobre os pares de ação e reação, a roda do carrinho tentava girar tão rápido, mas tão rápido, que ela produzia muita força, ela produzia uma rotação tão rápida que ela começava a girar em falso, ou seja, o carrinho ficava, mas a roda continuava girando. Então você perdia muito dessa força que o carrinho estava tentando fazer para se impulsionar na forma desse atrito. Como a gente já mencionou, nós tínhamos dois tipos de atrito, o estático e o dinâmico. Nós perdíamos muito essa energia na forma de atrito estático.
quer dizer, no atrito dinâmico, ou seja, a roda girava, mas o carrinho continuava no mesmo lugar. Eu gostaria que, para o carrinho conseguir aproveitar o máximo possível do nosso elástico, que ele saísse girando e a roda permanecesse acompanhando o movimento do carrinho. Então, esse fato de deslizar é um dos perigos, indica esse atrito dinâmico em vez do atrito estático. Então, acho que se puder até passar para o próximo slide, ô Murilo, vou até trocar a tela. Você está comigo? Você está mudo. Mas eu consigo ver o seu belo sorriso, qualquer coisa. Eu não estava achando a página para desmutar. Tudo bem. Vamos lá, voltando. Pedindo desculpa pelo fone aí. É um imprevisto que aconteceu aí. O fone, eu estava realmente torcendo para que as coisas dessem o mais certo possível. Então, eu peço desculpas por não ter um fone adequado para esse tipo de transmissão. Eu acho que se você falar um pouquinho mais longe, Renan, tipo, um pouquinho mais longe? Fone, eu falei mais perto, mas é mais longe, eu confundi as palavras, eu acho. Não, você falou mais longe. Eu tô falando mais longe, tudo bem. E qual que é o slide? Esse aqui? Pode passar pro próximo. Pode passar. Acredito. Esse aqui? Sobre o porquê conseguimos andar, né? Só voltando um pouquinho sobre os pares de ação e reação também, que, na verdade, a gente sempre fala que um ponto importante também sobre os pares de ação e reação é que não somente as forças entre eles são iguais, quer dizer, de mesma intensidade, né? Mas também elas atuam em sentidos contrários. Ou seja, como a gente pode ver pelo desenho aqui do slide, se eu faço uma força sobre o chão e o chão também exerce uma força sobre mim. E esse tipo de força que faz eu ter firmeza o suficiente para eu conseguir firmar meu pé no chão e me propulsionar para frente. No caso do carrinho, a gente tem até essa aparição das forças, mas ela acaba sendo tão intensa que ela vence o atrito estático que era previsto pela roda do carrinho. Por isso que a roda patina e ele não consegue ir tão longe quanto eu gostaria. Inclusive, pode passar para o próximo slide, que outro ponto importante, já que não podemos esquecer que essa é a física do cotidiano. Então vamos voltar um pouquinho ao cotidiano. Nesse caso, falar sobre os pneus. Porque eu fiquei pensando, nossa, mas por que não está dando certo o carrinho? Eu vou tentar aumentar o peso, vou diminuir o elástico, o que eu faço? Daí eu notei que os pneus estavam girando em falso. O que acontece nesse caso é um caso muito relacionado, inclusive, aos pneus carecas, em que nós não temos a aderência adequada à pista em que estamos dirigindo. Você vê à direita que o pneu está tão gasto que ele já perdeu os sulcos. Esses sulcos que a gente vê no pneu da esquerda, eles são fundamentais para o carro ter aderência, ou seja, ele tem um certo contato com o solo que permite a ele controlar adequadamente o carro, que o carro não deslize. Com pneus que a gente vê à direita, que são chamados de careca, popularmente, a gente vê que a chance deles se envolverem em acidentes e derrapagens é muito maior do que em relação aos pneus que têm sulcos. Por isso, inclusive, uma das minhas soluções em relação ao carrinho, voltando aqui ao nosso grande protagonista da noite, foi tentar aumentar a largura das rodas aqui de impulsão. Você vê que aqui na frente eu só tenho uma roda de uma camada. Aqui atrás eu tentei colocar mais camadas para ver se aumentando a área de contato da roda com o solo, eu conseguiria aumentar o atrito. Isso aconteceu, mas esse atrito ainda assim não foi suficiente para a força do elástico, que acabou sendo muito maior do que o que eu consegui controlar. Então, fica aí não somente o exemplo do experimento dando certo, mas o experimento dando errado e a gente tentando entender aonde ele deu errado. No fim, a ciência acaba sendo muito olhar sobre esses casos também, não é mesmo? Olhar para o que deu errado. É um ponto importante também.
Exato. Boa, Renan. Tem uma galera fazendo umas perguntas ali, ó. Sobrou um tempinho, ó. Dá pra dar uma olhada ali, ó. Meu pai, ele perguntou, mas então qual seria a reação da força-peso, já que não seria a força normal? Já que não seria a força normal. Seria uma força que vem do centro do planeta Isso. Terra. Vamos ver aqui. A força-peso, ela geralmente está relacionada com a força normal. Eu não sei se ficou muito claro, mas eu quis generalizar isso mesmo. Porque nem sempre a força-peso será equivalente à força normal. Vou fazer aqui um exemplo ao vivo, por exemplo. Vou fazer ao vivo aqui, hein? Um caso em que a força-peso não é igual à força normal. Ó, eu vou simplesmente... Se eu solto o carrinho, simplesmente, enquanto ele está caindo, ele só vai ter sobre si uma força-peso. Eu não vou ter nenhuma normal atuando aqui, porque já que eu não está em contato com nada. Logo, ele simplesmente cai. Outro exemplo em que a força normal não é equivalente à força-peso seria no caso de um plano inclinado. Vamos ver. Em que parte do peso do carrinho, você vê que ele é utilizado para impulsionar o carrinho para frente. E parte desse peso é distribuído realmente em contato com este plano inclinado. É importante também ressaltar, né, Renan, que a força-peso é sempre perpendicular ao plano, né? Exatamente. Excelente no caso, observação. Nosso plano inclinado, ela, como o Renan mostrou ali, ela tá 90 graus, né? Com o plano. Então, se o Renan vai mostrar de novo isso? Eu posso mostrar de novo. Estou aqui, eu só torço para não desmontar tudo aqui em cima de mim. Olha lá, ela fica perpendicular, ó. O carrinho, a hora que ele vai, ó, a força-peso, ó, coloca a força-peso aí, Renan. Ó, Aqui, ela ó. vai apontar sempre para baixo, pro centro da Terra aí, ó. Pro centro da Terra. Pode ver que daí o que acontece? Ela vai ter que ser dividida em duas. Então a força normal não vai ser igual à força-peso resultante, ela vai ser igual à força-peso decomposta. No caso, a gente vai ter que decompor a força-peso em duas forças. A força-peso na horizontal, que seria essa aí que o Renan tá fazendo, e a força-peso na vertical. Peraí, eu só tenho duas mãos. Que seria essa decomposição. A setinha azul seria a nossa força-peso na vertical, o nosso PY, e a nossa força-peso na horizontal seria o nosso PX. Daí a nossa resultante da força. A soma dos dois vetores seria a força-peso total. E a força normal seria equivalente à força-peso na vertical, que seria perpendicular ao plano. Bom, certo, Renan? Certíssimo. A gente tá falando, pode parecer um pouco confuso, minha gente, mas relaxem. É que a gente tá só tirando a dúvida do pessoal aqui. Isso, sobrou um tempo aqui, acabamos a apresentação, estamos tirando umas dúvidas aqui que o pessoal tá mandando. Sim, uma pergunta ali. Atrito estático ou dinâmico na roda do carro? Ele não desliza. Realmente, o atrito no carro, idealmente, você quer que ele seja, por mais engraçado que seja, você quer que ele seja estático. Você quer que a roda simplesmente gire. Você quer que ela vá girando e que ela não deslize. Por isso que a gente aponta sempre que o caso ideal seria o atrito estático para a roda. Porque caso a roda gire e o carro continue no lugar, nós temos um caso de atrito dinâmico, que a roda está conseguindo se mover em relação ao solo. No caso do atrito estático, a roda vai acompanhando o movimento conforme ele vai... a roda acompanha o movimento do carro conforme ele vai andando. Por isso, inclusive, que nós temos mais força, mais controle sobre o carro quando nós temos o atrito estático. Como a gente viu naquelas primeiras demonstrações, certo, Murilo? Que a força de atrito estático é maior do que a do dinâmico, né? A força absoluta, né, no caso. Sim, é o famoso embalo, como eu disse, né? Vamos ver aqui. É por isso que os pneus de Fórmula 1 são largos? Sim. Inclusive, quem acompanha a Fórmula 1
sabe que para diferentes tipos de clima de clima realmente, nós temos diferentes tipos de pneus, o macio, o super macio, justamente para o pneu ter a aderência adequada com a pista em relação ao que você quer de dirigibilidade, porque já que os carros de Fórmula 1 atingem altas velocidades, então a gente precisa de um pneu que seja adequado para controlar o carro nessas situações. E eles são largos justamente para ter esse tipo de aderência. Você não quer perder potência do carro com um pneu girando de falso. Você quer que ele fique no chão e vá embora. Obrigado, gente, por todo mundo que assistiu aí. Eu fico muito feliz que deu 100 e poucos pessoas assistindo no momento da live. Fiquei muito feliz aí da galera entrar, assistir. Foi bem legal. Obrigado por participarem, mandarem dúvidas, falarem bastante e interagirem. Obrigadão, gente. Só isso que eu tenho a dizer. Essa experiência também foi nova pra gente, porque a gente está acostumado a dar aulas ao vivo com alunos, tendo interação. Tanto é que eu fiquei assim, com bastante vergonha de aparecer, porque, não sei, é estranho. Mas também foi uma experiência nova pra gente. Espero que tenha sido bom, que tenha sido proveitoso e vocês tenham gostado. Então, eu só passar aqui as minhas considerações também, agora virar para minha tela. Ok, estou de volta. Bom, gente, obrigado também para quem, novamente agradecendo para quem pôde ficar até agora acompanhando nossa aula e assistindo também. Obrigado pelas considerações ali no nosso chat também. Colegas aí também da turma. Salve Lang, vou cobrar a CC depois. E novamente agradecer também, espero que todos estejam bem, seguros, com muita saúde. E claro, essa aqui é uma iniciativa que a gente está tendo justamente para dar continuidade com a disciplina e espero que vocês também consigam acompanhar na próxima semana a live dos próximos grupos também que virão, inclusive nesse mesmo horário, e agora eu posso falar até nesse mesmo canal também, aparentemente. E assistam as outras lives aqui, ó. Vou colocar o horário mais uma vez aqui, caso vocês queiram anotar, e depois já vou pro encerramento aqui. Tá lá. Semana que vem temos a Física da Cozinha, com o Muriel, a Júlia e o Andrei, estão aí no chat também. A Física da Visão, com o Luca, o Pedro e o Rodrigo. Tudo 7h30 às 8h30, gente. Sempre na sexta-feira. Ó, live do YouTube, live de música do YouTube nunca mais, hein? E daí nas outras semanas nós temos também os outros dois grupos na sequência. A Física da Informática, como as pessoas e estrelas falam com você, e a Física do Céu, o mundo da Lua em diferentes culturas. Obrigadão, gente. Fiquem bem.